Olá, amigos telespectadores, está começando agora mais uma edição do Plantão de Notícias. Você confere com a gente as principais manchetes desta semana. Partido Irmãos da Itália vence eleições no país. Campanha de imunização contra poliomielite vai até sexta-feira. E a Polícia Rodoviária Federal lança aplicativo com botão de emergência. E uma operação policial na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, deixa 5 mortos e 3 feridos. Ex-presidente da escola de samba Vila Isabel é morto a tiros. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da política com Carlos Emir, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores da América, você fica sabendo agora no Plantão de Notícias. Italianos foram às urnas no domingo e elegeram Giorgia Meloni, a primeira-ministra do país, com alianças em volta do partido Fratelli d'Italia, Irmãos da Itália. Com o resultado, Giorgia Meloni assumirá o cargo de primeira-ministro. Meloni será a primeira mulher e a primeira integrante de uma aliança de extrema-direita a governar a Itália desde a Segunda Guerra Mundial. Acompanhe conosco a matéria. A sigla de extrema-direita, Irmãos da Itália, recebeu 26% dos votos neste domingo. O partido lidera uma aliança da direita que conseguiu 43% dos votos. A líder do Irmãos da Itália e próxima primeira-ministra do país é Giorgia Meloni, uma ex-ativista estudantil. Após o resultado da eleição, Meloni afirmou que a Itália deu uma clara indicação de que quer um governo de direita, mas prometeu unir o país novamente. Meloni é contra imigrantes e prometeu barrar a entrada dos que chegam à Itália pelo mar Mediterrâneo. Ela também é contra casamento de pessoas do mesmo sexo e uma eurocética declarada. Já defendeu o fim da União Europeia, mas agora fala em reformar o bloco para dar mais poder de decisão aos países integrantes. Ela assume a Itália em um momento delicado e terá de lidar com a falta de energia, guerra na Ucrânia, inflação alta e economia em crise. Vacinação contra a poliomielite termina nesta sexta-feira, dia 30 de setembro. O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Saúde no início do mês e objetiva a imunização de pelo menos 95% do público-alvo, crianças de 1 a 5 anos. Não existe casos de pólio no Brasil desde 1989, mas a cobertura vacinal no país vem caindo e a doença reapareceu nos Estados Unidos neste ano. Confiram conosco. Quando se vê a família Zé Gotinha chegando, já se sabe que é dia de vacinação em massa para a garotada. A campanha de vacinação infantil contra a poliomielite tem como alvo crianças entre 1 ano a menores de 5 anos. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo até 30 de setembro para atingir uma meta ambiciosa. Nosso objetivo é vacinar 95% das 15 milhões de crianças abaixo de 5 anos com a vacina da polio, né? No final de semana, quando normalmente os postos de saúde estão fechados, a campanha foi às ruas, como neste parque público de Brasília. Na capital federal, a campanha de vacinação foi marcada também pela comemoração dos 32 anos da regulamentação da lei que criou o Sistema Único de Saúde em 19 de setembro de 1990. O SUS incluiu todos os brasileiros dentro de uma perspectiva de assistência à saúde universal, integral, igualitária e gratuita. A Constituição de 88 determinou que a saúde era direito de todos e dever do Estado, bem diferente da época do INAMPS, em que apenas 25% dos brasileiros tinham acesso à saúde. Hoje, por exemplo, o SUS aplica 22 tipos diferentes de imunizantes contra diversos tipos de doenças, desde sarampo a HPV, da influenza até a Covid.
Bom, e devido aos inúmeros registros e de incidências de crimes nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal lançou o aplicativo com botão de emergência. A Polícia Rodoviária Federal lançou o aplicativo oficial da instituição, o app PRF Brasil. Com ele, as pessoas têm gratuitamente a vários serviços digitais da corporação, como botão de emergência em casos de perigo. Confira. O botão de emergência é para casos de acidente grave ou contato com criminosos, ou seja, só deve ser acionado quando houver vidas em risco. O alerta é enviado instantaneamente para a central da PRF mais próxima, com hora e localização exatas. Um satélite ligado ao pedido de socorro é o que vai garantir a rapidez no atendimento e auxiliar no trabalho da polícia. Pelo aplicativo, o motorista pode enviar várias informações. E a gente falou de criminalidade nas rodovias federais e nós vamos direto para o Rio de Janeiro, porque ali a criminalidade parece não cessar. 5 mortos e 3 feridos, apreensão de armamentos, drogas e prisão de traficantes paralisaram a vida do carioca nesta segunda-feira, dia 26 de novembro. A ação policial fechou 2 vias mais importantes da cidade e foi deflagrada com a cooperação das polícias civil e militar no Complexo da Maré, na zona norte do estado do Rio. Confira. A semana começou assim para os moradores do Complexo da Maré, na zona norte da cidade. O confronto estilhaçou vidros de carros. Carro quebrado da operação. E também trouxe prejuízos para o comércio da comunidade. Fica tudo quebrado, olha, a situação da clínica. Nas primeiras horas da manhã, os moradores registraram a presença de um carro blindado e um helicóptero da PM. Segundo a Polícia Militar, uma operação de emergência foi realizada em conjunto com a Polícia Civil para conter uma tentativa de invasão a partir da Maré a uma outra comunidade dominada por uma facção rival. Durante a correria, criminosos esqueceram um fuzil em cima de um carro. O trânsito chegou a ser interrompido nas linhas vermelha e amarela. Na linha vermelha, sentido Washington Luiz, pessoas desembarcaram e se abrigaram nos próprios veículos e nas muretas laterais da via. Bom, e na segunda-feira que passou, dia 26, foi celebrado o Dia Nacional do Surdo, data criada para garantir acessibilidade e direitos a essa parcela da população. O governo federal promove uma série de políticas públicas para o grupo. No Brasil, são 5,8 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Confira com a gente essa matéria muito interessante. Dona Eládia tem problemas de audição há muitos anos. Ela passou por consultas médicas, exames, recebeu um aparelho auditivo e agora é atendida no Centro Educacional da Audição e Linguagem, CEAL, de Brasília. É maravilhoso ouvir. E a gente ficava assim um pouco isolada, quando estava conversando todos, que falavam uma vez comigo, 2 na terceira, alguns falavam, eu falava, não, deixa para lá, né? Existem aproximadamente 5.800.000 brasileiros com surdez em vários graus. Isso equivale a cerca de 3% da população. Algumas pessoas já nasceram com a condição e outras desenvolveram deficiências auditivas. O SUS oferece cirurgia e a colocação de implantes. Entre 2017 e 2020, foram realizados 26 milhões de procedimentos em todas as regiões do país. E como eu falei, a criminalidade no Rio de Janeiro parece não cessar e dessa vez fez mais uma vítima. O ex-presidente da Escola de Samba de Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, o conhecido Moisés, foi morto a tiros na Barra da Tijuca. Ele estava acompanhado da mulher Chayane Cesário, musa da Portela, quando foi surpreendido pelos marginais assassinos que estavam em uma moto. Acompanhe.
O crime aconteceu no início da noite de domingo, na Avenida das Américas, próximo a um shopping, quando Moisés parou para abastecer o carro. Ele estava a caminho da quadra da Portela para a escolha do samba enredo, acompanhado da mulher Chayane Cesário, que é musa da escola de Madureira. A ligação de Wilson Vieira Alves com o samba começou por volta dos anos 2000, quando ele presidiu a Vila Isabel por 5 anos. O militar reformado foi preso em 2010 pela Polícia Federal, que investigava a máfia dos caça-níqueis e bicheiros, e ficou 1 ano preso. A morte de Moisés repercutiu nas redes sociais. A Vila lembrou dos tempos em que ele foi presidente. A Unidos da Tijuca e a Império Serrano também lamentaram a morte. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Uma perícia foi feita no local e ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. Bom, não bastasse aí a infelicidade da perda do marido, Chayane e a mãe foram assaltadas quando iam fazer a liberação do corpo do sambista assassinado. Os bandidos sumiram na Avenida Brasil, na altura do Caju. Levaram as bolsas, os celulares e os documentos, tanto da Chayane quanto de sua mãe. Lamentável. Bom, e nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. E age, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Pode celular na sessão eleitoral ou não? Pode, gente. Pode sim. Tem gente dizendo por aí que o celular foi proibido no dia da eleição e que é para deixar em casa, mas isso é fake, tá bom? O eleitor pode levar o celular no dia da eleição até a sessão eleitoral, mesmo porque muita gente vai precisar dele para utilizar o e-título. O que não pode é levar o aparelho para a cabine de votação. Isso não é novidade. A proibição está na Lei das Eleições de 97. E essa lei não fala só de celular, não. Proíbe também máquinas fotográficas, filmadoras ou qualquer dispositivo de comunicação que possa ser usado para quebrar o sigilo do voto que é previsto na Constituição. Então, quem chegar com o celular e principalmente com o e-título, por exemplo, como é que vai fazer? Simples. Na sessão eleitoral você vai apresentar o e-título ao mesário e seu aparelho fica com a mesa receptora, igual acontece com os outros documentos. Depois de votar, o aparelho é devolvido. Pois é, agora você compartilha esse vídeo para quem ainda não sabe que o eleitor pode levar o celular para a sessão eleitoral. E não se esqueça de usar o seu aplicativo e-título. E no retorno desse segundo bloco, você confere as notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da notícia com Carlos Emir Laranjeira, comentando os seguintes fatos. Parece que, além dos brasileiros, o mundo reconhece a tentativa de uma ditadura judiciária no país. Acompanhe os comentários de Emir Laranjeira sobre o assunto. É contigo, Emir. Está começando mais um Bastidores da Notícia. E o New York Times, o jornal de maior circulação nos Estados Unidos, faz uma matéria sobre o ativismo judicial brasileiro. A matéria é intitulada assim: "Para defender a democracia, a Suprema Corte do Brasil está indo longe demais", se referindo, claro, ao ministro Alexandre de Moraes. No corpo da matéria, interessante ver que ela vem contando a história desde a prisão do Daniel Silveira, a desmonetização dos canais do YouTube, a perseguição aos jornalistas, as censuras nas redes sociais. E o que motivou essa matéria foi a prisão ilegal dos 8 empresários
alegando também na matéria que foi uma ação arbitrária e com motivação política. Isso realmente, de fato, aconteceu. Por quê? Quem pediu para ser instaurado essa ação foi o Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, por intermédio de uma matéria de jornal e um print do WhatsApp, que agora é o crime do print do WhatsApp, fez com que o Alexandre de Moraes movimentasse a Polícia Federal para entrar na casa dos empresários, bloquear suas contas bancárias, pegar seus celulares, bloquear suas redes sociais. Vale ressaltar que o Luciano Hang, por causa de um joinha, está com a conta dele na rede social bloqueada há mais de um mês. E o que acontece também, um movimento que aconteceu, 131 delegados aposentados da Polícia Federal apresentaram uma notícia-crime no Ministério Público Federal sobre essa ação arbitrária que o Alexandre de Moraes vem fazendo à frente do Supremo Tribunal Federal, porque ele não é o presidente, mas, na verdade, ele é o cara que está à frente e quem está por trás apoia. Então, esse apoio velado do restante dos ministros a essas ações arbitrárias está muito claro. E nesse pedido da notícia-crime, foi para investigar o Alexandre de Moraes e o delegado Fábio Schor, que é o delegado que é da Gestapo Alexandrina. Ele diz aqui que é nítido o caráter político das ações do Alexandre, do autoritarismo, e comenta também a questão do pedido político, porque foi, no caso, do Randolfo Rodrigues que solicitou esse pedido. Randolfo Rodrigues é o coordenador da campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário descondenado por uma manobra do STF, por uma simples questão de CEP. Então, é um ex-condenado que não deveria nem estar concorrendo à presidência da República. Mas está se instaurando no Brasil, como eu falei anteriormente, o terceiro turno das eleições. A que ponto chegou essa questão das invioláveis, que eu não posso falar o nome, porque senão esse vídeo aqui vai cair, que não tem auditabilidade, é fato, e essa insistência total de todos, criminalizando o eleitor, que agora nem celular ele pode estar portando na hora. Eu quero ver o seguinte: se eu chegar com meu celular no bolso, ou falar que estou sem meu celular, o mesário vai me revistar para saber se eu estou com o celular ou não? Isso é legal? Em entrevista agora há pouco, ontem, no programa Direto ao Ponto, do Augusto Nunes, o desembargador, tem o nome dele aqui, Sebastião Coelho, aquele desembargador que pediu demissão numa sessão da corte, exatamente pelo discurso de posse do Alexandre de Moraes, já prevendo que ele, como juiz e como defensor da lei, não ia cumprir as decisões futuras que nós estamos vendo agora, arbitrárias em cima das eleições e em cima do que pode e do que não se pode fazer nas eleições. Mas fica aqui uma lição e também um pedido para quem está nos assistindo. Além da eleição presidencial, que, ao meu ver, eles querem uma troca de regime, não uma troca de governo, o Senado Federal é de suma importância a eleição de pessoas comprometidas com a Constituição, porque a única forma de conter esse avanço autoritário do Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal, que, infelizmente, na figura de Rodrigo Pacheco, nada faz. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E na sequência vamos acompanhar as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. A ação Castra Pet em Guapemirim chega ao bairro Cordovil. Inscrições para Geração Aprendiz vão até sexta-feira em Rio das Ostras. E a creche municipal ganha novo prédio em Magé. Feirama emprega Terê
fez mais de 1.200 atendimentos. Contigo, Maurício. Aberto no último dia 20 de setembro pelo prefeito Vinícius Clausen, prosseguiu até o último domingo, dia 25, na Praça dos Expedicionários, no bairro de São Pedro, a primeira edição ampliada do Feirão Emprega Terê em praça pública. Segundo a Prefeitura de Teresópolis, em 6 dias foram registrados 1.215 atendimentos, com 648 cadastros para vagas de trabalho e 333 entrevistas de emprego, feitas por recrutadores de supermercados, construtoras, pousadas e também do Centro Universitário Serra dos Hornos, Unifeso. Também cadastro de currículos para o primeiro emprego, emissão de carteira de trabalho e requerimento do seguro-desemprego foram outros serviços disponibilizados. Durante o feirão, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Ouvidoria Geral totalizaram 26 atendimentos entre orientação sobre o Programa Auxílio Brasil, CAD Único, acesso a programas sociais e registro de demandas do público sobre seus bairros, com pedido de solução encaminhado para os devidos setores. Em Guapimirim, nesta quarta-feira, dia 28, tem mais uma etapa do Castrapet, apenas para cadastramento. Estará acontecendo no bairro do Cordovil. A Prefeitura de Guapimirim lembra que não é necessário levar o seu pet neste dia, mas confira na próxima imagem quais os requisitos que você deve seguir para poder fazer o cadastramento, para que seu animalzinho venha a ser castrado dentro desse programa de atendimento gratuito do município junto ao governo do estado. Vale lembrar que até agora, através do Castrapet, mais de 1.000 animais foram castrados gratuitamente no município de Guapimirim. Bom, Antônio Alexandre, vamos falar agora de Rio das Ostras, onde os jovens entre 15 e 17 anos que desejem ingressar no projeto Geração Aprendiz devem ficar atentos aos dias corretos de inscrição, de acordo com a letra inicial do nome. As inscrições acontecendo entre os dias 26 e 30 de setembro, e vai ainda até a segunda, dia 3 de outubro, separadas em 2 grandes grupos. Nesse período, os interessados devem se dirigir à sede da Secretaria de Assistência Social no Jardim Campomar. A gente vê aí o prefeito Marcelino Borba com um dos jovens representantes da Geração Aprendiz no lançamento do programa. Durante essa semana até o dia 28, as inscrições para os candidatos que têm as iniciais de A a L, de M a Z, vão se inscrever na quinta e sexta, dias 29 e 30, e também na segunda-feira, dia 3 de outubro. As 50 vagas são destinadas aos estudantes da rede pública de ensino e devem estar inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os classificados terão uma bolsa auxílio de R$ 350 e participarão do projeto no contraturno escolar. E a Prefeitura de Magé entregou para a população a 5ª creche finalizada desde o início do governo do prefeito Renato Cozzolino. A unidade, que antes funcionava em um prédio alugado, agora possui um novo local adquirido pela administração municipal. A inauguração oficial foi na sexta-feira, dia 23. Com amplas salas e 80 novas vagas, a creche funciona em tempo integral, das 8 às 17 horas, servindo 4 refeições diárias e conta com 35 profissionais para cuidar das crianças. O prefeito Renato Cozzolino destacou a atuação da secretária de Educação, Sandra Ramaldo, em levar o melhor para os alunos e anunciou ainda para este ano a entrega de novas unidades educacionais. Algumas estarão sendo iniciadas as construções esse ano. A creche foi batizada com o nome da professora Marzete Tito de Souza Lemos, que dedicou sua vida para o social, trabalhando com pessoas carentes, e faleceu em fevereiro de 2010, aos 71 anos. Sua filha, Rosângela, estava presente, muito emocionada, disse que mora pertinho e é uma honra ter o nome da sua mãe ali homenageado. Bom, vamos agora à previsão do tempo. Temporais, chuva volumosa e persistente em São Paulo, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Esta é a previsão do tempo que você confere agora com Clima Tempo.
Nesta terça-feira, a circulação de ventos combinada com a passagem de uma nova frente fria provoca muita chuva em áreas do sudeste do Brasil. O estado de São Paulo ainda fica em alerta, porque a chuva acontece de forma persistente e por vezes volumosa ao longo do dia. Todo o litoral segue em atenção. Chove também em vários momentos na Grande São Paulo e as temperaturas ainda continuam baixas. Aumenta esse risco de temporais também no sul e oeste de Minas Gerais e áreas do sul do Rio de Janeiro. As demais áreas do estado fluminense, também grande parte do centro de Minas Gerais, ainda com chuva concentrada no período da tarde, mas que pode vir com forte intensidade e até acompanhada por raios e também por trovoadas. Em Vitória, pouca chuva é prevista, o sol predomina e as temperaturas ainda se elevam ao longo do dia. Já no norte de Minas Gerais, o tempo continua firme, mas com variação de nebulosidade na região do Vale do Rio Doce. A máxima não passa dos 23 graus em São Paulo, mas ainda chega a 31 graus em Vitória. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, a máxima fica em torno dos 27 graus. E bola rolando para a 28ª rodada do Brasileirão. Com 10 destaques, Dorival decide time titular do Flamengo para pegar o Fortaleza. A partida será disputada no estádio do Castelão, às 19 horas, horário de Brasília. Os selecionáveis Arrascaeta, Varela, Everton Ribeiro, Pedro, Pulgar, Vidal e os lesionados Rodrigo Caio e Bruno Henrique e os suspensos Marinho e Cebolinha estão fora do duelo pelo Brasileirão. Entram em campo também o Fluminense contra o Juventude no Maracanã, válido por essa 28ª rodada, e também o Botafogo contra o Goiás se enfrentam às 21 horas e 45 minutos na Serrinha, em Goiás. E assim nós vamos encerrando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, nossa equipe técnica, e você que também acompanha toda a nossa programação. Muito obrigado e até a próxima edição. Isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje! Vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Pode celular na sessão eleitoral ou não? Pode, gente. Pode sim. Tem gente dizendo por aí que o celular foi proibido no dia da eleição e que é para deixar em casa, mas isso é fake, tá bom? O eleitor pode levar o celular no dia da eleição até a sessão eleitoral, mesmo porque muita gente vai precisar dele para utilizar o e-título. O que não pode é levar o aparelho para a cabine de votação. Isso não é novidade. A proibição está na Lei das Eleições de 97. E essa lei não fala só de celular, não. Proíbe também máquinas fotográficas, filmadoras ou qualquer dispositivo de comunicação que possa ser usado para quebrar o sigilo do voto que é previsto na Constituição. Então, quem chegar com o celular e principalmente com o e-título, por exemplo, como é que vai fazer? Simples. Na sessão eleitoral você vai apresentar o e-título ao mesário e seu aparelho fica com a mesa receptora, igual acontece com os outros documentos. Depois de votar, o aparelho é devolvido. Pois é, agora você compartilha esse vídeo para quem ainda não sabe que o eleitor pode levar o celular para a sessão eleitoral. E não se esqueça de usar o seu aplicativo e-título.
O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé.